A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu irmão e minha irmã. Aqui é Álvaro. Mais uma oportunidade, mais uma alegria poder falar de Jesus, falar da palavra do Senhor para você nesse dia. Isso é para mim uma alegria, meus irmãos, e é o propósito desse canal. Falar de Jesus, falar da palavra de Deus, e que possamos a cada dia mais, irmãos, crescer junto na graça e na sabedoria do nosso Senhor. Hoje, o nosso devocional é sobre o Salmo 23, o Salmo escrito por Davi, o rei Davi, o rei que tinha o coração segundo o coração de Deus. E assim, inspirado pelo Espírito Santo, a palavra do Senhor nos diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto de águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém, irmãos. Essa é a palavra do Senhor para mim e para você nesse dia. Irmãos, quando nós olhamos os Salmos, quantas alegrias, quantas emoções temos aqui nos Salmos, em todos os Salmos. E esse Salmo 23 em especial traz uma frase que é bem conhecida de todos nós, cristãos e não cristãos, que nos diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Meus irmãos, que mensagem linda que fala ao meu coração nesta manhã. Nos dá ânimo, irmãos, quando nós estamos cansados. Esse Salmo 23, ele nos consola quando mais precisamos de um carinho, de uma atenção, e nos dá muita alegria, irmãos, quando estamos tristes, deprimidos, quando tem situações em nossas vidas que nada parece resolver. Esse Salmo 23 nos ajuda muito. Ele diz que o Senhor é o nosso pastor. Ele não é um pastor qualquer, meus irmãos. Ele é o bom pastor. Ele é o supremo pastor. Em João, no capítulo 10, no versículo 14, o próprio Jesus diz: eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas. O próprio Senhor Jesus está falando isso, meus irmãos. E ele fala que as ovelhas dele os conhece. Então, ele prossegue também, irmãos, nesse mesmo capítulo 10 de João. E ele diz que ele é o bom pastor e que ele dá a vida pelas suas ovelhas. E Jesus nos ama de uma maneira incondicional, meus amados, de uma maneira ímpar, única, que ele realmente, como bom pastor, ele deu sua vida pelas suas ovelhas. Ele morreu naquela cruz do Calvário, meus amados. Uma cruz e uma morte que era para mim e que era para você. Nós que somos as ovelhas de Cristo. Então, nesse Salmo 23, nós temos inesgotáveis mensagens que poderíamos falar nesse dia. Mas hoje, irmãos, eu quero trazer aqui 3 reflexões, 3 lições sobre o Salmo 23. A primeira lição, meus amados, diz que porque o Senhor é o nosso pastor, Ele supre todas as nossas necessidades. Mesmo quando somos falhos, somos pecadores, mesmo quando nos desviamos da presença do Senhor, tentamos fugir da sua presença, quando muitas vezes fazemos aquilo contrário ao que a palavra do Senhor, os seus mandamentos nos ordena,
Mesmo, irmãos, nessa situação, nós sabemos, e aqui nesse Salmo 23 isso nos mostra, que Jesus, Ele é o nosso refrigério, Ele cuida de nós, Ele é o nosso repouso, Ele é a nossa direção. Jesus, Ele é a nossa paz. Jesus não é simplesmente um pastor qualquer, meus irmãos. Ele é o pastor, o amado pastor, aquele que deu a sua vida pelas suas ovelhas. Esse mesmo Jesus que está sentado no seu trono de glória, na sua majestade, à destra do Deus Pai Todo-Poderoso, meus irmãos. E Ele continua cuidando de nós. Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é o Senhor de toda a história. Ele nos dá, irmãos, o nosso alimento, Ele nos dá um lar, Ele nos dá uma família, Ele nos dá um emprego para podermos nos sustentar com dignidade. E se você olhar, irmãos, naquele momento que você achava que não tinha solução, Jesus estava lá falando ao seu coração, te mostrando que Ele está contigo, que Ele é o bom pastor, que Ele não abandona as suas ovelhas. Poder conhecer esse Jesus é o maior propósito da minha vida, e esse deve ser o maior propósito da sua vida, meu irmão. Conhecer a Jesus, Ele é a essência de toda a vida eterna. Andar com Jesus, andar como Ele andou neste mundo, fazer as coisas que Jesus fez, é uma bênção para nós, irmãos. Glorificar ao Senhor é a razão da nossa existência. Por isso nós fomos criados. O Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo não precisava de mim, não precisava de você. Ele não estava sozinho, Ele não estava triste, mas ainda assim, por amor, Ele nos criou. Então, nossa razão de existir, meus amados, é glorificar o nome do Senhor acima de todas as coisas. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 10, 31, que quer comais ou bebais, façais qualquer coisa, tudo que fizermos, nós devemos fazer para a glória de Deus. Também Romanos 11, 36 diz que dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. São todas as coisas, meus amados. Então, sua vida, a minha vida, a nossa família, tudo que temos e tudo que nós somos, pertencem ao Senhor, o Rei da Glória. Então, por isso, meus amados, nós podemos afirmar: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Em segundo lugar, meus amados, porque o Senhor é o nosso pastor, Ele não nos abandona em nossas adversidades. Esse mundo é cheio de obstáculos, meus amados. E para o cristão não é diferente, pelo contrário, muitas vezes nós somos perseguidos por isso, porque nós pregamos uma mensagem de cruz. Nós já falamos aqui em outro vídeo que é um escândalo para muitos. Mas, amados, isso é a verdadeira jornada de um cristão. Sempre que nós falarmos de Jesus, terão pessoas para nos ofender, para tentar nos desviar deste propósito, tentar afastar que outras ovelhas fora do aprisco de Jesus venham para Ele. Mas isso não tem importância, meus irmãos. O apóstolo Paulo mesmo fala em Efésios, no capítulo 6, versículo 12, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os poderes, autoridades, dominadores do mundo e das trevas. A nossa luta é contra as forças espirituais. Então, ainda que alguém venha te ofender e venha falar de você por ser cristão, por pregar essa mensagem, esse evangelho, não se importem muito com isso, irmãos. Orem, coloquem diante do Senhor, perseverem firmes no caminho, no propósito que Deus colocou na sua vida e no seu coração. Por isso mesmo, assim como Davi, nós podemos também afirmar que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque o meu bom pastor está comigo nessas adversidades. O bom pastor está conosco em todas as situações. Ele nos protege, Ele nos
pastoreia, meus irmãos. E em terceiro lugar, porque o Senhor é o nosso pastor, nós teremos comunhão com Ele para sempre, eternamente. O salmista Davi, ele fala que bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre, meus amados. Na casa do Senhor para sempre. Meu pastor Isaías, aqui na nossa igreja presbiteriana, ele sempre fala sobre graça e sobre misericórdia. Então, meus amados, graça, Deus nos dá aquilo que nós não merecemos, é um favor imerecido, é um presente. E Ele nos dá e nos alcança com este amor. E misericórdia, meus irmãos, é Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. Nós merecemos a morte, porque todos somos pecadores e carecemos da graça de Deus. E a palavra de Deus também diz que o salário do pecado é a morte. Então a misericórdia é Deus não nos dar essa morte eterna. E assim, meus irmãos, nós vamos confiando, nós vamos caminhando, porque nós somos peregrinos nesse mundo, rumo à casa do Senhor, à habitação celestial, estar na presença do Senhor. E isso será a minha maior alegria, isso será a sua maior alegria, estar na presença do Senhor, habitar com o Senhor na sua casa e reinar com Ele para sempre. Amém, meus amados? Então, eu concluo essa mensagem de hoje te chamando a fazer novamente uma reflexão. Você, meu irmão e minha irmã, você pode afirmar com certeza que você é uma ovelha do Senhor? Você é uma ovelha desse aprisco de Jesus? Você pode afirmar com toda certeza que Jesus é o seu bom pastor, o seu único pastor, pastor das suas almas, o pastor das suas vidas, o pastor da sua família, o pastor do seu trabalho? Você tem descansado e confiado nesse bom pastor? As pessoas olham para você e enxergam a presença desse bom pastor, de Cristo. Você exala o bom perfume de Cristo por onde você passa, onde você está, no seu trabalho, no seu lazer, na sua escola. Se ainda não, meus irmãos, eu te chamo a entregar a sua vida a esse bom pastor, confiar nele, deixar que ele cuide de você, que ele pastoreie seu coração, que Ele pastoreie a sua vida. Jesus é o nosso pastor, meus irmãos, e nada nos faltará. E ainda que as coisas não vão bem no vale da sombra da morte, Ele nos guiará para a vida eterna. Amém, meus irmãos? Eu quero te chamar a orar mais uma vez comigo e podermos colocar tudo isso diante do Senhor. Ó Pai, Senhor nosso Deus, Deus Todo-Poderoso, eis-me aqui, Senhor, eis aqui meus irmãos e minhas irmãs. Nós nos prostramos diante de Ti e confessamos que o Senhor é o nosso Deus e que o nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso bom pastor, o nosso único pastor, aquele que tem cuidado de nós e tem nos dado muito mais do que um dia pensamos, que um dia pedimos, ó Pai, ou que merecemos. Nós confiamos nesse bom pastor, Senhor, e nós colocamos nossas vidas diante dele e pedimos que ele seja o Senhor de nossas vidas, que tudo que fizermos, falarmos ou pensarmos, que possamos fazer para a glória do Senhor. Ó Deus, cuida de nós, perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas falhas, que venhamos, ó Deus, a nos entregar completamente ao Senhor. Que o Senhor cuide de nós, ó Pai, como o nosso bom pastor. E em nome de Cristo Jesus, nós pedimos as suas bênçãos, Senhor, sobre nossas vidas nesse dia. Que possamos caminhar com o Senhor, nos guiando como nosso bom pastor. Em nome de Jesus. Amém.
Então, meus amados, até mais. Não se esqueça, se você tem gostado desse vídeo, curta aí no YouTube, compartilhe lá no YouTube e acione o sininho para você receber as notificações e para que também, ao compartilhar, essa palavra alcance mais pessoas, seus familiares, seus amigos que precisam ouvir de Jesus. Não se esqueçam disso, meus amados. A nossa missão nessa terra é pregar o Evangelho a toda criatura. E é isso que eu estou fazendo e que você pode fazer com esse vídeo. Em nome de Jesus. Até mais.